Assim, ó, pessoal, só para ficar um pouco mais claro, né? Utilizar a matriz ali é uma alternativa, tá? Certo? Vocês poderiam continuar resolvendo por equivalente Thevenin, tá? Não teria problema algum, tá? Mas como houve essas dúvidas, então vamos dar uma olhada aqui especial nessa parte de como utilizar as matrizes, tá? Então, a aula de hoje, tá? Que não é uma aula, né? É só para tirar dúvidas, tá? Como manipular as matrizes, tá, de impedância, de sequência, para fazer análise de faltas assimétricas. Certo? Então, nesse semestre a gente viu que tem 3 tipos de faltas. Fase terra, fase terra, tá? Nas faltas à terra a gente viu que é necessário analisar os 3 diagramas de sequência, tá? Na falta bifásica não é necessário analisar a diagrama de sequência zero, porque não tem corrente de sequência zero, né? Então, para cada diagrama, tá, de sequência, é possível obter uma matriz de admitância de sequência. Sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Tá? Se a gente for calcular a inversa da matriz admitância de sequência, a gente pode obter a matriz impedância de sequência. Positiva, negativa e zero. Certo? A metodologia para a montagem da Y-bus de sequência é a mesma metodologia de montagem da Y-bus convencional. A Y-bus convencional, por sinal, é a Y-bus de sequência positiva. Vamos considerar agora uma falta assimétrica em uma barra K de um sistema balanceado operando a vazio. Tá? Vamos considerar que a gente também montou as 3 matrizes de impedância de sequência. Certo? O elemento KK, né, certo, que é um elemento de diagonal, da diagonal principal referente a barra K, tá? Se a gente extrair da matriz E-bus positiva, a gente vai obter a impedância equivalente à sequência positiva vista do ponto de falta, que é aquele Z1, que a gente calcula quando faz redução por rede, tá? Redução de rede. O elemento KK da matriz de impedância de sequência negativa, tá? É a impedância equivalente de sequência negativa, Z2, que a gente faz por redução de rede. Então, aqui é ZKK2. O elemento KK da Z-bus de sequência zero é a impedância equivalente de sequência zero, Z0, que a gente obtém quando a gente faz redução de rede. Aqui eu vou chamar de ZKK0. Tá? Então, nós temos 3 elementos. Esses elementos são sempre da diagonal principal. Tá? Uma vez definida isso, tá, a gente pode, então, utilizar as matrizes, tá, para fazer análise de curto-circuitos, fase terra, fase terra. Tá? Primeiro dos casos, curto-circuito monofásico. Tá? A gente sabe que é necessário montar as 3 matrizes de impedância de sequência, porque são necessários analisar os 3 diagramas, né? Certo? Como a ligação dos diagramas é realizada em série, o que a gente faz com os valores lá da diagonal principal, tá? De cada uma das matrizes de impedância de sequência? A gente soma. Tá? Então, as correntes de sequência, uma falta fase terra, são todas elas iguais, é igual à tensão pré-falta, tá? Dividido pelo elemento KK de sequência positiva, elemento KK de sequência negativa, elemento KK de sequência zero, mais 3 vezes EF, caso tenha uma impedância de falta. Com essas correntes, tá, a gente pode obter a corrente de curto-circuito na fase A. Tá? Somando as 3, ou multiplicando por 3 uma delas, ou resolvendo essa equação aqui abaixo, que é igual a de cima, com a adição desse 3. Curto-circuito bifásico, tá? Curto-circuito bifásico, a gente precisa analisar os diagramas de sequência positiva e sequência negativa. Tá? A ligação dos diagramas é realizada, né, em paralelo. Então, considerando uma falta entre as fases B e C, tá, na barra K, como impedância de falta ZF, a gente pode calcular as correntes de sequência
a partir dos elementos das matrizes de impedância de sequência de barra, tá? Da seguinte forma, I0 é 0, tá? No diagrama sequência 0 não entra aqui na jogada para análise desse tipo de curto. A corrente de sequência positiva é igual menos a corrente de sequência negativa, que pode ser calculada a partir da tensão pré-falta, dividido pelo elemento kk de sequência positiva, mais o elemento kk de sequência negativa, mais ZF. Pegando essas três correntes, a gente pode transformar por meio da matriz de Fortescue, e a gente descobre as correntes de curto-circuito em todas as fases, tá? Ou usando diretamente essa equação aqui, tá? Que a gente também já viu isso ao longo do semestre. O último curto, tá? Fase, fase, terra. A gente precisa analisar as três matrizes de impedância de sequência de barra, tá? A ligação dos diagramas é realizada em paralelo, tá? Para uma falta entre as fases BC, a terra na barra K com uma impedância de falta ZF, as correntes de sequência podem ser obtidas através de corrente de sequência positiva é igual a tensão pré-falta, dividido por elemento KK da matriz de sequência positiva, Z1, mais o paralelo, tá? Elemento KK da matriz de impedância de sequência negativa. E aqui do outro lado, 3EF em série com o elemento KK de sequência 0. E 2 tem essa equação, mas essa equação aqui basicamente é o divisor de corrente, né, que a gente faz quando a gente analisa lá o diagrama. Sentido negativo, porque IA2 está em oposição a IA1, tá? Tem sentido oposto. E a mesma coisa para IA0. IA0 tem sentido oposto a IA1. Tá? Também pode ser calculado por um divisor de corrente, ou pela diferença de IA1 com IA2. Tá? Enfim, então, basicamente, utilizar a matriz, tá, é só um meio alternativo de vocês obtiverem, de obter, né, a impedância equivalente de Thevenin de cada uma das sequências. Tá? É isso, tá? Ponto. Agora vem uma questão que alguns de vocês levantaram, tá? A questão do cálculo matricial das tensões nas barras. Tá? Então, considere aqui vamos fazer um pouquinho mais devagar, não tão rápido. Uma falta assimétrica na barra K, notem que essa falta pode ser de qualquer tipo, tá? Fase, 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 terra, fase, fase, terra. Deseja-se conhecer as tensões fase e terra na barra J. Tá? Para isso, é necessário calcular as tensões de sequência na barra J a partir das seguintes equações. Tá? Essas equações têm a mesma cara daquelas equações para cálculo de tensão, quando a gente viu lá no cálculo matricial, considerando apenas curto-circuito trifásico. Só que aqui a gente precisa, primeiramente, calcular as tensões de sequência. Tá? Uma vez conhecidas as tensões de sequência, a gente pode transformá-las em tensões de fase. Tá? Então, vamos lá. Tensão na barra J, tá, de sequência positiva. É igual a quem? A tensão pré-falta na barra J, menos o elemento JK da matriz Z1 de sequência positiva. Tá? Vezes IA1. Tá? Esse IA1 é quem? Aquele mesmo IA1 que a gente calculou anteriormente. Tá? Corrente de sequência total positiva. Tá? Que sai do diagrama e vai até o próximo diagrama. Tensão de sequência negativa na barra J é igual a menos elemento JK da matriz impedância de sequência negativa vezes IA2. Tá? E esse IA2 também é a corrente total de sequência negativa. Tensão de sequência zero na barra J, menos elemento JK da matriz impedância de sequência zero vezes I0. Esse IA0 é a corrente total de sequência zero que sai lá da barra em falta no diagrama de sequência zero.
que a gente viu as equações até nos slides anteriores. Então, tá aí, tá? Esse é o jeito de calcular as tensões nas barras, tá? Só que essas tensões, essas equações, só são válidas quando estiverem no mesmo nível de tensão da barra K, né? Por que isso? A gente viu, né, por exemplo, quando a gente tem transformador delta estrela, a gente precisa se preocupar com o defasamento de 30 graus. Mais 30 graus na sequência positiva, quando a gente parte da baixa tensão para alta, menos 30 quando a gente parte da baixa para alta. E o oposto e o contrário quando a gente vai da alta para baixa. Então, o que eu estou falando? Se a barra K estiver no lado AT, e a barra J estiver no lado BT, tá? E a gente precisa, e entre elas estiver um transformador delta estrela, eu esqueci de escrever aqui, né? A gente precisa corrigir os ângulos de tensão da sequência positiva e sequência negativa. A tensão de sequência positiva, se a gente estiver passando do lado AT para baixa tensão, a gente tem que pegar toda aquela expressão e multiplicar por menos 30 graus. Na sequência negativa, a gente pega toda a expressão anterior, tá? Então, passando da AT para BT, e aí a gente soma 30 graus na sequência negativa. O outro caso, a barra K está na BT, a barra J está na AT. Tá? E também imagine que entre a barra J e a barra K existe um transformador delta estrela. Então, também é necessário corrigir os ângulos de tensão de sequência positiva e sequência negativa. Na sequência positiva, a gente pega a expressão da tensão na barra J e soma 30 graus, porque nós estamos passando da BT para AT. Na sequência negativa, a gente pega a expressão de tensão na barra J, como estamos passando da BT para AT, a gente subtrai 30 graus. Tá? Eu não comentei, mas fica um pouco que implícito, né? Sequência zero não se altera, tá? Não há nenhum defasamento adicional em virtude do delta estrela do transformador. Eu fiz um exemplo, né? Na verdade, isso aqui é um exemplo que eu apliquei no exame. Eu já resolvi ele, mas eu quero só mostrar para vocês como resolver isso aqui para esse exemplo. Tá? E aí depois eu fico aberto a perguntas, tá? Eu vou passar bem rápido, mas aí depois vocês podem me perguntar em cima do problema de vocês, que é um CEP específico. Mas esse aqui vai ficar como exemplo para vocês. Então, nós temos esse sistema, tá? 3 barras, tá? Esses geradores aqui, tá? E aí eu quero, para uma falta fase terna barra 3, eu quero calcular as tensões fase terna barras 2 e B. Tá? Falta é aqui. A falta é aqui na barra 3, eu quero saber a tensão em 2 e em B. Certo? Então, aqui vocês viram que tem vários slides, tá? Eu vou só mostrar e depois eu deixo disponível para vocês até nem se utilizar aí como uma referência para o estudo de vocês. Então, aqui está o meu sistema, o curto é aqui, tá? Se a gente analisar por redução de rede, a gente precisa montar os 3 diagramas, interligar em série, e aí calcular a impedância equivalente de cada uma das sequências. Notem que aqui tem um delta, né? E no problema de vocês, deve ter alguns deltas e estrelas que vocês vão precisar se preocupar. Nesse caso, tinha um delta, eu transformei esse delta numa estrela. Com essa estrela, o que vai acontecer? Vai ter um shunt desse lado, né, com gerador 1 e outro com gerador 2, até ligado nesse nó central, com mais essa impedância até a barra 3. Tá? Então, aqui tem as impedâncias de cada um dos lados, tá? E com isso eu posso determinar Z1. Z1' é o equivalente desse lado, Z2' é o equivalente desse lado, Z1' em paralelo com Z1, duas linhas me dá ZP, ZP em série com ponto 33 me dá Z1. Como os diagramas de sequência negativa e sequência positiva são iguais,
Z2 também é igual a 0,175. Sequência negativa, também tem um delta aqui, transformei em estrela, daí resultou nesse arranjo aqui. Z0 linha é o equivalente do lado esquerdo, Z0 duas linhas, o equivalente do lado direito, tá? Isso fica em série, não, ambos os dois estão em paralelo para obter ZP. ZP em série com esse J.1 me dá o Z0 equivalente, 0,19886. Aqui embaixo vocês enxergam os diagramas equivalentes, tá? Interligando em série, né? Todos os diagramas eu posso obter as correntes de sequência, são todas iguais. E a corrente de curto monofásico. Vamos calcular agora as tensões nas barras, tá? Para calcular as tensões nas barras, eu precisei calcular as correntes, tá? A gente está resolvendo por rede, tá? A gente não está analisando por matrizes, tá? Então, eu chamei aqui duas correntes, tá? A corrente no gerador, que é na BT, e a corrente no lado AT do T2, que é o lado de alta do transformador de alta estrela. Note que esse transformador aqui é um transformador de alta estrela. Transformador de alta estrela. Tá? Então, eu tenho que me preocupar com a correção. Então, antes de eu determinar a corrente de baixa tensão, eu tenho que calcular a corrente na alta tensão. Então, eu faço um divisor de corrente aqui, né? Note que aqui, esse lado é exatamente igual ao lado direito. Então, basta dividir por 2 a corrente. 0,91 positiva, 0,91 negativa. E 0 aqui, sim, que tem um pouquinho diferente, né? Por causa do delta aqui, no lado BT. Tá? Calculei todas as correntes. Tá? Calculei as correntes, as contribuições aqui, né? Do gerador 2 no lado de alta. A contribuição no lado de baixo, eu precisei corrigir. Corrente de sequência positiva, subtraindo 30 graus. Sequência negativa, somando 30 graus. Pego as três correntes, aplico o Fortescue, obtenho as correntes, as contribuições do gerador G2. Por que eu fiz isso? Porque eu quero descobrir as tensões, tá? Próximo passo. Então, eu tenho as correntes, as contribuições de sequência no lado AT, né? Certo? Eu nem precisava calcular em fase, né? Eu fiz, porque depois vou mostrar para vocês que eu fiz isso na simulação. Tá? Eu vou deixar esse arquivo para vocês também. Mas aí o que vocês vão fazer? Sequência positiva. Vamos lá olhar a equação, que é a dúvida principal de vocês, né? De hoje. Não preciso fazer nenhuma correção, então eu pego a tensão pré-falta, menos elemento JK, na verdade eu não posso mostrar por aqui, né? Mas seria algo bem parecido com isso. Né? Vamos analisar aqui, na verdade. Esquecem isso. A gente não está resolvendo por matriz, tá? V12 é a tensão nessa barra. Então, o que a gente faz? A tensão do gerador, menos a queda de tensão em 0,2 e 0,05. Então, isso aqui dá 0,025. A tensão pré-falta é 1 com ângulo 90, na barra 2, né? E 1 T2 no lado AT, a gente calculou anteriormente, né? Esse 0,91. Tá? Fiz aqui a operação e deu J.77. V22, tá? Tensão de sequência negativa na barra 2, é a tensão nessa barra. Então, o que a gente faz? A gente calcula a queda de tensão nessas duas impedâncias aqui. Tá? A gente conhece I2G2, quer dizer, I2G2 não, I2T2AT, né? Como a barra está no lado de alta, a gente vai usar a corrente de sequência negativa no lado de alta. Então, menos J.25 vezes I2T2 no lado AT. Aí vai dar menos J.22. Sequência 0, na barra 2, é a tensão nessa barra aqui, a gente calcula a queda de tensão em J.05. Tá? Então, menos J.05 vezes
I0 T2 AT, né? Que é essa corrente que flui aqui, no lado da T, vai dar menos J.06. Monto aqui a matriz de transformação e aí obtenho as tensões de fase na barra 2. Na barra B, a barra B está no lado BT. A barra B está na BT, certo? Então, primeiro, eu tenho que utilizar as correntes de sequência no lado BT. Então, são essas correntes corrigidas, menos 30 e mais 30 graus. Aqui, vocês vão pegar tensão de sequência positiva na barra B. 1 com ângulo 60. Por que é 1 com ângulo 60 e não 1 com ângulo 90? Por quê? E aqui eu vou pegar o power. Isso aqui eu vou mostrar aqui. Isso aqui é o sistema que eu modelei, tá? Exatamente aquele sistema. Coloquei aqui a barra de referência, essa barra aqui, a barra A, porque esse transformador é YY. Então, no momento que eu seto essa barra, essa tensão aqui de 1 com ângulo 90, a tensão lá na barra em falta vai estar 1 com ângulo 90. Tá? Mas mesmo estando a vazio, aqui continua havendo um transformador delta estrela. Tá? Então, a tensão pré-falta na barra B é 1 com ângulo 60, que está atrasado 30 graus do lado de alta. Por isso que apareceu 1 com mais 60. Menos quem? A queda de tensão aqui em 0.02 apenas aqui. Tá? A gente está olhando o diagrama de sequência positiva. Então, menos 0.2 vezes a corrente sequência positiva de G2 na BT. E aí vai dar 0.81781, com mais 60. Tá? V2, tá? V2 não tem fonte de sequência negativa, né? Então, basta calcular a queda de tensão em J.2, provocada pela contribuição do gerador de sequência negativa na baixa tensão. Então, menos J.2 vezes 0.91 com mais ângulo 30 graus. Aí vai dar 0.18.216 com ângulo menos 60. Tensão de sequência zero é zero porque não há corrente aqui, né? Está aberto aqui com ponto de falta. Então, essa barra tem o mesmo potencial da referência de sequência zero. Então, é zero. Pego as três tensões, jogo aqui na forma matricial de transformação, obtenho as tensões de fase na barra B. Agora, vamos fazer análise por matrizes, tá? Que era o objetivo dessa aula. Eu tenho os três diagramas, tá? Notem que o diagrama sequência positiva é igual ao diagrama sequência negativa. Então, a Y barra de sequência positiva e negativa vão ser iguais. Da mesma forma que a Z-bus positiva da Z-bus negativa também vão ser iguais. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu fiz aqui uma matriz 3x3. Por que eu vou usar essa matriz 3x3 para calcular a tensão na barra 2? Tá? Notem que no momento que eu faço uma matriz 3x3, é impossível eu calcular a tensão na barra A e na barra B. Porque eles estão dentro da matriz como equivalente, shunt. Tá? Some a barra, né? Então, eu calculei aqui a associação série, ponto 2 com ponto 0,5, calculando a inversa, deu menos J4, mesma coisa do outro lado, montei a Y barra, de sequência positiva, sequência negativa, inverti, obtive a matriz de impedância positiva e negativa. Está aqui. Sequência zero, mesma coisa, mesmo raciocínio. Somo todas essas três impedâncias desse lado, ponto 0,9, ponto 0,5, ponto 0,5 dá ponto 19, invertendo isso dá menos 5,26. Do outro lado, ponto 0,5, invertendo dá menos J20, aqui a inversão de ponto 0,3, deu ponto 333. Montei a minha Y barra de sequência zero, tá? Inverti, obtive a minha Z-bus de sequência zero. Tá? E agora, eu quero calcular as correntes de sequência utilizando matrizes. Então, a falta é na barra 3, então eu vou na matriz sequência positiva, sequência negativa,
extrair o valor do elemento 33 e o valor também do elemento 33 de sequência 0. Tá? Jogo aqui na equação, que a gente viu na aula de hoje, e aí eu vou obter 1,8219. Multiplicando por 3, tá? Vai dar 5,46. Então, aqui está a mesma resposta, já por outro método. Tá? Vamos ver a tensão. A tensão na barra. Tá? Para calcular as tensões na barra, eu preciso apenas das matrizes. Tá? Sequência positiva, igual a sequência negativa, e de sequência zero. Tá? Aqui já está os valores de corrente. Tá? A gente quer calcular as tensões na barra 2. Tá? Então, eu devo usar essa corrente aqui, tá? Sem nenhum tipo de correção delta estrela. Né? Então, tensão pré-falta. Quanto que é a tensão pré-falta de sequência positiva? É 1 com ângulo 90. Quem é Z23 de sequência positiva? Esse elemento aqui, J.125. Vezes a corrente de sequência positiva, 1,82, vai me dar tensão de sequência positiva na barra 2. V2, tá? Aqui, tá? Só para ficar claro. Aqui sim eu estou usando essas equações aqui, tá? Agora, vamos utilizar essa segunda equação. Menos elemento JK de Z2 vezes Z2. Menos Z23, tá? Barra 2, eu quero saber, a barra em falta é a barra 3. Da impedância negativa, ponto 125J, vezes I2, 1,82, vai dar menos J, 0,22. Sequência zero. É essa equação, menos elemento JK de Z0, vezes I0. Menos elemento 23 de Z0, que é 0.03295, vezes J, né? Vezes 1,82195. Menos J, 0,06. Pego essas três tensões de sequência e transformo em tensões de fase. Certo? E por último, tá? Vamos calcular as tensões na barra B utilizando matrizes. Então, aqui no caso, eu tenho que modelar a Y-bus e a Z-bus 5x5, ou no mínimo uma 4x4. Tá? Por quê? Porque eu preciso que a barra B apareça aqui dentro da matriz. Então, eu calculei as admitâncias de cada um dos elementos aqui e montei a Y-bus de sequência positiva. Invertendo a Y-bus de sequência positiva, eu obtive a Z-bus de sequência positiva, que é igual a Z-bus de sequência negativa, que é igual a J, toda essa matriz aqui, tá? E aqui eu já vou destacar, né, o elemento 33, né, que é o nosso Z1 equivalente, visto da barra 3. Tá? A barra B, aqui no caso, eu montei aqui como sendo a quinta linha e a quinta coluna. Aqui também. Tá? Notem aqui, ó. 5 mais 20, 25. A admitância mútua entre a barra 2 e a barra B é 20. Então, aqui está a barra B. Tá? Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, barra A e barra B. E aqui também é a mesma coisa. Na sequência zero também. Seguir essa ordem. 1, 2, 3, A e B. 1, 2, 3, A e B. Então, calculei as admitâncias de sequência zero de cada um dos elementos. Note que aqui eu fiz um equivalente, tá? Porque está conectado entre a barra B e a Terra. Montei a Y barra de sequência zero, inverti, obtive a matriz impedância de sequência zero. Tá? E aqui eu já quero que vocês olhem o elemento 33, né? Que é o Z0 equivalente visto da barra 3. Né? Com isso, eu posso obter as correntes de sequência. 1,82195. Tá? Aqui, nós estamos passando da alta tensão para baixa tensão. Então, nós vamos utilizar essas equações corrigidas aqui.
que são as mesmas equações, só que aí no final a gente tem que corrigir a tensão calculada. Então, a gente vai usar a mesma lógica de antes, tensão pré-falta, na barra, menos elemento JK, vezes E1, vezes I1. Então, a tensão pré-falta, notem que aqui a gente não precisa corrigir, né? A correção vai ocorrer depois. Então, a tensão pré-falta na barra B é 1 com ângulo 90. Se vocês quiserem já corrigir, né? Tá? Vocês podem colocar aqui 1 com ângulo 60, que nem a gente fez lá anteriormente, quando a gente fez por redução de rede. E aí só corrige essa parte aqui depois aqui, né? Tanto faz. Depende de vocês. Mas se vocês não se preocuparem com a correção, né? Pega a tensão pré-falta, é 1 com ângulo 90. Pega isso, menos E35, sequência positiva, que é esse elemento aqui, né? 0,1, J.1, né? Vezes I1, esse valor aqui, tá? Notem que eu não corrigi aqui. Calculo toda essa tensão e aí sim eu vou corrigir com menos 30 graus. E aí eu obtive 0,81 com ângulo de mais 60. V2 é menos elemento JK de Z2 vezes I2, e aí depois preciso corrigir com ângulo de mais 30. Então, menos E35, sequência positiva, que é igual a sequência negativa, tanto faz, tá? Mesmo elemento aqui, ponto 1, vezes I2, que é 1,82, multiplico, faço essa operação, e aí depois eu me preocupo em corrigir aqui em vermelho. Tá? E aí deu 0,182 com ângulo de menos 60. E a tensão de sequência zero, eu não preciso calcular, porque a corrente de sequência zero aqui é zero. Né? Mas se vocês utilizassem a equação, e é possível utilizar a equação, vocês iam pegar aqui o elemento 35 vezes I0, né? Como Z35 é zero, vezes 1,82 vai dar zero. Tá? Então, com isso, né, vocês vão obter as tensões de sequência, multiplica por matriz de Fortescue e aí obtém as tensões de fase. Eu só quero demonstrar isso aí, tá? Aqui na simulação. Dá um play, vou analisar a falta na barra 3, fase terra, 5,46, tá? Corrente, então, tá certo. Tá? Então, a simulação a gente já sabe que está correta. Vamos olhar agora as tensões, as contribuições. As contribuições no lado AT, tá? Do transformador T2. Então, T2 está entre a barra 2 e a barra B. Então, entre a barra 2 e a barra B. Tá? 3,02, 0,28, 0,28. Tá correto. Contribuição na BT do gerador 2. Fiz a correção. E aí transformei em fase, né? 1,57 menos 1,57. Selecionei aqui, ó, gerador B, 1,57, 1,57, fase C, 0. 0 menos 180, 109. Eu não coloquei aqui os ângulos, né? Mas isso aqui é 0, aqui é 180, e o ângulo de 0 é indiferente, né? Se o módulo é 0, o fasor é 0. Vamos olhar as tensões, tá? Tensão na barra 2 aqui primeiro. 0,48, 0,92, 0,92. Barra 2, essa aqui. Não, é essa aqui. 0,48, 0,92, 0,92. Tá? Ângulo 90, menos 20, menos 159. 90, menos 20, menos 159. Tá correto. E aí, tensões na barra B. 0,74, 0,74, 1. 0,74, 0,74, 1. Ângulo 47. Ângulo menos 47, 180 graus. Tá? Então, simulação valida o nosso cálculo teórico, tá? Que eu fiz no papel aqui. No papel não, no Wiki. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu queria deixar esse exemplo para vocês, caso seja necessário ter alguma referência. Tá? Eu não comentei sobre a contribuição do gerador, né? Mas a contribuição do gerador, se vocês quiserem calcular aqui por matrizes, né? Vocês precisam primeiro calcular as tensões na barra. Então, basicamente, o que vocês vão precisar fazer?
Tá? Aqui tem as tensões de sequência, 0,81, 0,18 e 0. E aí vocês vão vir aqui. Na sequência positiva, é 1 com ângulo 60, tá? Que é a tensão aqui da referência, né? De sequência positiva, menos a queda de tensão VB de sequência positiva, que é aquele 0,81, dividido por J,2. E aí tu vai ter a contribuição do gerador de sequência positiva. A sequência negativa, a contribuição do gerador G2, vocês vão fazer menos J02 vezes a corrente I2, tá? Que é essa corrente aqui, 0,18 com ângulo de menos 60. E V0, nesse caso, é a mesma coisa, a mesma forma, só que aqui vai dar zero, porque a corrente é zero, né? A tensão aqui em VB é igual à tensão da referência.